Olá, bem-vindos a mais um Mais Que Médico e agora o programa 60. E hoje, como prometido, estamos fazendo o programa de retrospectiva. O Mais Que Médico ele surgiu em plena pandemia para trazer um alento aos profissionais da saúde, né? Naquele momento que a gente passava, onde se ouvia só doenças, mortes, e criamos o Mais Que Médicos, juntamente com o Cardozinho e a Showtime, para trazer esse entretenimento e um papo descontraído, onde não se falasse de medicina. E foi esse o propósito. O Mais Que Médico ele cresceu tanto em audiência que ele extrapolou a medicina. Então, como o próprio nome diz, Mais Que Médicos, ele foi além da medicina. Nesse 1 ano de programa, trouxemos aqui farmacêuticos, educadores físicos, atletas, farmacêuticos, como já falei, jornalistas, dentistas, músicos. Então, o Mais Que Médicos hoje ele não se restringe só à medicina. Também trouxemos e continuaremos a trazer alunos, professores das outras áreas da saúde. Então, Mais Que Médicos é isso. E chegamos a 1 ano de programa, 60 programas com esse de hoje, 6.000 minutos, 60 horas de gravação, mais de que 2 dias direto, só de bate-papo descontraído, trazendo conhecimento e entretenimento para os nossos telespectadores. Nesse 1 ano, recebemos aqui vários médicos que desempenham atividades fora da medicina e com maestria. Nesse período todo, trazemos aqui, como já dissemos, músicos, escultores, falcoaristas, snowboarders, médicos que já foram até a Olimpíada, imagine vocês, médico que virou padre. Trouxemos aqui também médicos que se tornaram pacientes e outras coisas mais que vamos mostrar agora para vocês, começando, né, Cardozinho, pelo primeiro programa, lá em maio de 2021, onde recebemos aqui o otorrinolaringologista e cirurgião de cabeça e pescoço, o Wendel Paiva, que é multi-instrumentista, né? Multi-instrumentista, anda de skate e faz jiu-jitsu. Então esse foi o nosso primeiro programa. O segundo programa foi Franz Kafka, anestesista, que trabalha com falcoaria. O que é a falcoaria? São pessoas que criam aves de rapina, desde falcão, gaviões e corujas. Uma atividade que vem desde a Idade Média, uma atividade em que os nobres desempenhavam essa prática. E no nosso terceiro programa, recebemos aqui também o otorrinolaringologista e amigo do peito e irmão, também da minha turma, o Dr. Ed Gaspar, que esquia por todos os picos e montanhas do mundo, né, fazendo snowboarder. E aqui ele veio nos trazer as experiências pelo mundo, descendo as montanhas e cortando os gelos dos Alpes e dos Andes, que a gente explorou bem durante o programa dele. O seguinte programa, recebemos aqui Dr. Haroldo Ferreira, socorrista e cirurgião geral, que criou o Resgate das Dunas. Contou aqui sua história como professor e cirurgião de urgência e criou o Resgate das Dunas, que hoje dá assistência a ralis e outras atividades que trafegam pelas dunas do estado
e também dando treinamento de suporte e de socorristas para acidentes. Nosso programa seguinte, tivemos o prazer aqui de trazer Ricardo Maia, surfista que também corta as ondas pelo mundo e acompanhado de uma grande figura que fez parte da minha infância, Ronaldo Barreto, o criador da marca Radical, uma marca que já tem mais de 40 anos aqui no estado, pioneiro no surf potiguar. Então, se o surf potiguar hoje chegou aonde chegou, grande parte tem o dedo de Ronaldo Barreto, e juntamente com o Ricardo, nos deu uma aula aqui como ser praticante do surf, que não é só uma prática esportiva, mas um estilo de vida, né? Tivemos aqui, em seguida, o doutor Clécio Godeiro, que é neurologista, e veio aqui dar uma chacoalhada nos nossos neurônios, relembrando sobre o cinema. Nos deu uma aula de como é interpretar um roteiro de cinema. Trafegamos aqui por todos os gêneros, desde faroeste a suspense e até os filmes mais atuais que temos hoje à nossa disposição. Em seguida, tivemos o obstetra e ginecologista Jomar Filho, que nos seus tempos de folga desde criança, compunha e também tocava e cantava, ao ponto de juntar todas essas habilidades e criar um DVD onde juntou toda a sua família, amigos e fãs e lançou um DVD numa casa de show aqui. E o DVD é simplesmente algo magnífico, tocando desde Charles Aznavour até Michael Jackson, de quem ele é fã como eu. Outro convidado também bem importante que nós trouxemos foi uma trinca. Dr. Francisco Canindé, naquela época, que é meu amigo, irmão também da minha turma, não pôde estar presente porque foi acometido pela Covid naquela época. Mas tivemos aqui presente Sadi Armstrong e também Silvio Eduardo, que começou sendo fotógrafo de vaquejada e hoje participa como presidente da associação e, juntamente com Sadi, veio aqui nos dar uma aula do que é ser criador de cavalo de vaquejada, como é a lida com esses animais, como funciona esse ambiente da vaquejada, o ambiente profissional e o ambiente de hobby, a ponto de estarem criando um empreendimento em que você pode construir sua casa e nesse empreendimento você tem uma pista de vaquejada para desfrutar para quem gosta da prática da vaquejada. Outro programa também que ficamos muito felizes foi trazer aqui pai e filho, Walter Júnior e o pai dele, Walter Fonseca, que são pilotos. Então, Walter, médico, otorrinolaringologista e piloto. Então, viajam de Natal para Mossoró de forma frequente, nos deu uma aula também aqui como é pilotar esses aviões ditos experimentais, o que é que eles têm de opcionais para a sua navegação, mostrou também toda a estrutura que o Estado tem hoje, como clubes de aviação, para quem tem interesse, para aprender um pouco mais disso e desfrutar dessa atividade. Cardozinho, veja aí se eu não estou pulando nenhum, tá? Outro programa também muito elogiado foi o programa em que trouxemos aqui meu colega de profissão e amigo de infância, Alexandre Bezerra, oftalmologista, o cirurgião, grande cirurgião geral, João Carlos e Marcos Macedo. E quem é Marcos Macedo? Marcos Macedo hoje faz psiquiatria na Escola Paulista de Medicina, foi nosso aluno aqui na UFRN, foi campeão do revezamento junto com César Cielo em Doha, ganhando a medalha de ouro, e foi finalista do revezamento na Olimpíada, que não é para qualquer um. Se é tão difícil uma pessoa hoje chegar à Olimpíada
as Olimpíadas, e ainda mais. Afinal, imagine vocês, essa pessoa sendo médico. E foi essa barreira que Marcos Macedo ultrapassou e que tanto nos orgulha nesse programa contando sua história. Recebemos aqui o meu grande professor e grande mestre, não só meu, mas também de todos os médicos do estado, Dr. Tertuliano Aires, cirurgião, professor, mestre, a quem aqui a gente despejou a nossa gratidão e os nossos elogios, nos dando uma aula sobre apicultura, a produção e a criação de abelhas, produção de mel e criação de abelha. Nos deu uma aula sobre a história da apicultura do Brasil, nos contando até eventos em que abelhas que temos hoje no Brasil resultou de um acidente em que elas fugiram. Estavam sendo pesquisadas e elas fugiram do reservatório e hoje faz parte do nosso bioma, vamos dizer assim. Outro programa também bastante florido foi o programa do Dr. Carlos Neves, que é radiologista da Liga contra o Câncer e também aqui nos falou sobre as diversas espécies de orquídea, como é o seu cultivo, contou a história desses anos todos que ele cultiva essas plantas e a ponto de criar um grande orquidário na sua própria casa. Nos orientou como comprar e iniciar uma criação, vamos dizer assim, dessas plantas e foi também muito elogiado esse programa. Recebemos aqui, tivemos uma aula de finanças com a doutora Patrícia Freire, dermatologista, e Diego Sampaio, que também é meu colega de profissão e oftalmologista. Nos deram uma aula aqui como os médicos têm dificuldade de administrar suas finanças no seu dia a dia. Falou como é investir, quais são as possibilidades de investimento. Diego nos falou aqui um pouco da história da moeda brasileira, trouxe aqui uma coleção de moedas raras, comemorativas, e recomendo fortemente que vocês assistam esse programa, como também os outros. Aprendi com o doutor Bruno Dantas a saber o que é realmente tomar um café. Bruno trouxe aqui nessa mesa vários grãos de café, inclusive café verde, em que ele demonstrou aqui que a simples modificação de moer o café num grão mais fino ou mais grosso, o mesmo grão modifica em absoluto o gosto e o paladar do café. Como eu digo, nesse programa eu aprendi a tomar um bom café e vi que tomar um bom café não é só simplesmente degustar uma bebida, mas sim é um momento de socialização e confraternização dessa que é a bebida mais bebida no mundo, como disse o nosso próprio colega Bruno. Trouxemos aqui o Dr. Fernando Luiz, reumatologista, que hoje mora num barco. Nos deu uma aula sobre navegação, falou e mostrou o seu iate, que estava naquela época em Miami, não era, Cardozinho? Estava em Miami por causa da pandemia e, se eu não me engano, estava passando um furacão naquela época, onde o barco dele estava guardado num galpão à sua espera para navegar pelo mundo. Nos mostrou também várias viagens dele por canais na França e viu que é possível viver uma vida minimalista, em que tudo que você tem pode caber em um barco, desde que você tenha uma mente aberta. Recebemos aqui também, esse foi o programa mais longo, viu, Cardozinho? Esse foi o programa mais longo. O grande Sérgio Tareco, anestesista, e Amandi Bandeira, criador e fundador da Armorial Cervejaria. Cerveja artesanal, genuinamente potiguar, que abriu recentemente uma belíssima loja, e como o Amandi também é músico,
lá na cervejaria Armorial, ele junta música com boa cerveja. Então, para quem é daqui de Natal e que venha a Natal como turista, dá um pulinho lá na Armorial Cervejaria. É um espaço fantástico em que periodicamente ele faz eventos com música de qualidade, chorinho, bossa nova. Como ele é músico, como eu falei, ele tem um network e uma rede de relacionamento só com gente de primeira linha. E Sérgio Tareco dispensa apresentações, um grande profissional da anestesia, mas que é um dos grandes entendedores de cerveja do Brasil. E por que eu digo isso? Porque todo mundo diz que lúpulo era impossível cultivar no Brasil. E o que dizer no Nordeste? Então ele conseguiu plantar o lúpulo e florescer aqui em Natal, no muro da casa dele. E criou uma cerveja chamada O Muro, Cerveja do Muro. E já foi premiado por várias cervejas que desenvolveu e também veio aqui nos dar uma aula sobre essa bebida também tão consumida e tão desejada por todos os brasileiros. Recebemos aqui um programa com mais delicadeza, a doutora Vanessa Gifone, que desde cedo, desde criança, começou no balé, prosseguiu durante a faculdade e hoje, mesmo desempenhando a sua profissão de geriatra com maestria, continua se apresentando em grandes recitais e apresentações de balé, dando um show de graça e de leveza, né? Dando parabéns também à doutora Vanessa Gifone, que criou a Ativos, né? Que é vamos dizer assim, um spa geriátrico, onde você tem lá atenção ao idoso para cognição, fisioterapia, musculação, parte psicológica, tudo concentrado em um só local. E eu digo isso porque minha família toda é cliente lá da Ativos da doutora Vanessa Gifone. E também teve aqui com ela, né, Cardozinho, o seu professor Fábio Mateus, então professor de balé internacional, já teve nos principais eventos pelo mundo e também aqui teve nos dando uma aula sobre balé. Trouxemos aqui também para nos dar, nos enriquecer com mais conhecimento da fotografia, o grande profissional Tiago Varela, de quem eu sou fã e amigo pessoal. Tiago Varela hoje é um dos fotógrafos mais renomados que eu conheço e que é especialista em criar sua identidade profissional. Então, Tiago Varela hoje é um especialista em saber criar identidade visual de profissionais médicos, odontólogos, advogados e todas as outras profissões. Tiago faz, como um médico, faz uma anamnese do seu cliente e desenha o seu ensaio fotográfico. E ladeado por Dr. Francisco Diniz, que veio nos contar aqui como foi que começou a sua paixão pela fotografia e hoje tem uma vasta experiência com a fotografia, também sendo premiado, e veio aqui apresentar o seu portfólio com imagens fantásticas que só veio ratificar a sua excelência também na fotografia. Recebemos aqui um grande personagem, vamos dizer assim, da filosofia potiguar, um grande profissional, Dr. Edrise Fernandes, que além de ser gastroenterologista, é doutor em filosofia. Então imagine vocês como foi esse papo. Edrise, além disso tudo, é um grande mecenas. Ele tem uma biblioteca vasta e é um grande especialista em obra de artes. Veio mostrar aqui a arte suke, que eram netsuke, né, que era uma prática do tempo do século XVI, eu acho que até antes, né, Cardozinho? Do Japão,
e veio nos mostrar aqui a sua coleção e também demonstrar como hoje ele é especialista e chega a ser consultor de grandes obras de arte de pessoas que estão fora do país, que ligam para ele dar a opinião, tanto quanto em valor como veracidade e qualidade daquela obra. Nos falou aqui de uma máscara mortuária que foi encontrada, que ele viu em Recife e que estava lá simplesmente desconhecida, e devido a uma pesquisa minuciosa que só um especialista consegue fazer, descobriu que a máscara mortuária era de Adolf Bloch, né? Não foi, Cardozinho? Foi, que era o da revista da TV Manchete, né? Salvo engano. Então, esse programa de Edrizzi, não diferente dos outros, mas realmente é imperdível. Nos deu uma aula aqui como pensar de forma filosófica. Um cara que já morou no Japão, na Alemanha, na Bélgica, né, Cardozinho? Então, um cara de uma cultura que merece rever, fazer um review desse programa. Médico também pratica exercício cada vez mais, né? Então recebemos aqui o urologista Tiago Bruno, Alexandre Filho, que é oftalmologista também, e Cid Barbosa, que é triatleta profissional e treinador de todos eles. Vieram aqui falar como é a preparação, como é o dia a dia de um triatleta, né? E como é se preparar para todas essas competições que eles percorrem durante todo o ano. Foi muito interessante escutar de médicos dizer que é possível praticar não só uma atividade física, mas 3 no corre-corre do dia a dia, e como é a preparação nutricional para isso, como é dividir família, consultório com tudo isso. E vimos também que é uma grande comunidade, né? que se conversam entre eles em todo o Brasil. E existe uma grande rede de relacionamento no triatlo, e que, se você estiver interessado, só é ir lá no programa e se enriquecer com todo o conhecimento que eles nos trouxeram aqui. Tive o prazer de ser entrevistado pelo meu grande amigo e mentor, Glaucio Brandão, um cara genial, inovador, empreendedor, que criou mais de 5 incubadoras de empresas e que hoje é uma das grandes referências aqui no estado e na região e no Brasil, posso dizer assim. Um cara que criou uma frase que é sensacional, que você deve inovar de forma científica e fazer ciência de forma inovadora ou empreendedora, né? Empreender de forma científica e fazer ciência de forma empreendedora. Então essa frase tem um sentido muito bacana. E nesse programa, eu que fui entrevistado, né, que sou oftalmologista e que sou ilustrador profissional, faço ilustrações científicas há mais de 30 anos e conto aqui a história, como foi que começou a nossa empresa de forma despretensiosa lá em 93, quando a gente entrou no curso de medicina e a gente desenhava os atlas personalizados, e que isso virou um negócio e que ganhamos o Brasil com contratos nas grandes editoras de todo o Brasil e também nas editoras internacionais, chegando a ser premiado no Grande Prêmio Jabuti, no 51º Prêmio Jabuti, dentre os principais livros da Ciências da Saúde, como um dos livros mais importantes naquele prêmio. E isso é um motivo de muito orgulho. Também entrevistamos aqui um cara fantástico, Dr. Francisco Baixo, também anestesista, e vejam só vocês, que criou com um grupo de amigos um gamer que hoje ganhou um mundo e que já figura entre um dos gamers mais importantes de sua área, também premiados em feiras e apresentado em todos os cantos do mundo, e que hoje
já tem uma, vamos dizer assim, uma cotação monetária bem importante. Então, é um trabalho de anos em que eles desenvolvem o personagem, desenvolvem o roteiro, desenvolvem os cenários e tudo isso feito aqui no Rio Grande do Norte, em Natal. Então, é impressionante. Eu estava fazendo ontem um cartoon, que eu vou colocar nas redes sociais, onde eu represento a inovação como um homem se agarrando no dedo da criatividade, com uma bola de chumbo no pé num penhasco, que é a burocracia, e a corrente que pega no pé dele é a resiliência. Então, nesse programa de Francisco Bastos, ele deu uma lição do que é a resiliência. Várias vezes pensou em desistir, mas contou com o apoio da família e dos familiares dos seus sócios para poder apostar nesse sonho que hoje é realidade e que ganhou o mundo. Cardozinho, o próximo programa qual foi? Esse programa eu tenho vamos dizer assim, um lado sentimental. Recebi aqui 2 grandes irmãos, né? André Lima, meu amigo irmão, também se formou comigo. O Alide Bolchacra também se formou comigo. Recebemos aqui também dois ex-alunos, Matheus Marques e Matheus Moreira. Vieram aqui, André e o Alide, explicar como foi ser médico brasileiro fazendo sua pós-graduação, sua subespecialização fora do país. O Alide nos Estados Unidos e André no Canadá. E imagine vocês o Alide com esse nome, o Alide Bolchacra, justamente na época do ataque das Torres Gêmeas. E ele estava lá fazendo a sua especialização. E os 2 Mateus contando como foi agora, nesse período, um dos Mateus já na Mayo Clinic, ou seja, uma das clínicas mais importantes do mundo, onde é residente de psiquiatria, dando uma aula para os novos médicos que pensam em seguir a mesma carreira, como chegar aonde ele chegou. E Mateus, o segundo Mateus, que está se preparando para fazer o mesmo percurso que eles, né? Para contar para a gente, veio aqui para contar para a gente, Matheus Moreira, como ele está se preparando para chegar lá como os demais. Tivemos aqui uma noite totalmente aprazível, onde dividimos aqui vinhos com o Dr. Elmano Marques, especialista, uma das primeiras pessoas a falar de vinho aqui no estado. Também recebemos aqui Simone Farret, que tem a loja, né, de vinhos, especializada aqui em Natal, em vinhos, prosecco, tudo que você possa imaginar, também dando uma aula aqui, desde da uva até a maneira de ser servida, quais são as taças que devem ser utilizadas para cada tipo, quais são as harmonizações, aquela coisa toda. E também recebemos Hipólito, meu grande amigo Hipólito, amigo de faculdade, e que foi produtor de uva, né? Dr. Elmano nos dando uma consultoria generalizada sobre a arte de degustar um bom vinho. Simone nos falando da parte comercial do vinho e Hipólito falando da parte do cultivo até chegar à mesa do Potiguar, onde ele foi produtor de uvas aqui no estado. Recebi aqui 3 grandes amigos, o doutor Abinoam Prachedes, esqueci de dizer que Hipólito é urologista, tá? Abinoam Prachedes, que é anestesista e também entende de tecnologia da informação, o professor Ivanovich Silva e Alan Martins, que são também engenheiros lá do Instituto Metrópole Digital, de onde eu também sou cria, e que veio aqui numa noite assim, gosto muito de dizer isso, meio maluca,
mostrar as peripécias deles em criar inovação, e Abinoam mostrando o que já criava mesmo antes de ser médico, continuou criando, fazendo o curso de medicina, chegou a fazer uma pós-graduação em informática na medicina, na época em que nem quase se falava nisso, e que hoje continua desenvolvendo e estudando a parte tecnológica na área médica. Recebi aqui minha grande amiga, né, Sheila Ramos, que lá de Sumé, da Paraíba, que nos trouxe aqui uma noite de música, já que ela é multi-instrumentista, toca violão, cavaquinho, bandolim, canta, toca pandeiro e veio aqui acompanhada com seu professor. Cardozinho, mostra aí para a gente não esquecer, Leandro Claudino, que é professor de música e que nos mostrou aqui uma noite de música ao vivo, onde a gente percorreu desde Geraldo Azevedo até Noel Rosa, e tivemos aqui realmente uma noite agradabilíssima. Recebemos aqui um grande médico, inovador, criativo, tudo que a gente pensa que um médico deveria ser é Dr. José Luiz, escritor, escultor, inventor, ilustrador e cirurgião geral. Veio aqui nos mostrar as peças que ele cria, né, de silicone, peças realistas para o ensino da medicina, como punção venosa, como outras habilidades, desde dissecção venosa, peças que ele cria na sua empresa e que disponibiliza tanto na universidade para treinamento dos alunos, como também para o mercado, quem queira adquirir as suas peças. Trouxe aqui e me presenteou com uma grande escultura, já que ele é um grande escultor, do Papa João Paulo II. Ele me presenteou com essa escultura, está lá na minha estante. E é um cara fantástico, tem sua rede social, sigam lá ele na rede social, para vocês verem o que ele cria e desenvolve no seu trabalho contínuo. Como trouxemos médicos que se formaram aqui na UFRN e depois foram para outros países para se aperfeiçoarem, a gente também fez o caminho inverso. A gente recebeu aqui Lucas Mendes, Moisés Barbosa, Lucas, que é pediatra e de Guiné-Bissau, e Moisés Barbosa, de Cabo Verde, que é obstetra. Fernando Alonso, por motivos maiores, não pôde estar presente. Mas foi um programa onde a gente explorou o que é um médico estrangeiro chegar aqui em Natal, entrar na universidade, como foi o dia a dia, como foi as dificuldades de se tornar médico num país estranho, vamos dizer assim, apesar da língua ser a mesma, e eles nos contaram aqui as suas dificuldades. E a gente viu como às vezes a gente reclama de certas situações e que a gente às vezes precisa de um referencial como a história desses colegas para vocês verem como é importante o que a gente já falou aqui, a resiliência, a persistência e o não imediatismo. Então são profissionais hoje respeitados, né, que têm o CRM, têm o Revalida, então são médicos realmente com M maiúsculo e que têm todo o nosso respeito por sua trajetória e pelo seu profissionalismo. Recebemos aqui o meu grande mestre e mestre de muitos oftalmologistas e médicos daqui do estado, professor Marcos Fulco, que como a gente tem também um programa que uma grande figura, veio contar aqui sua história como filho de imigrantes italianos que se fixaram aqui em Natal. E ele contou como foi sua história, desde estudar nos colégios de Natal, entrar na faculdade de medicina, se tornar médico, professor e apresentador de um programa que
já chegou, eu acho que há mais de 10 anos, e que veio também aqui compartilhar a sua experiência para a gente aprender também um pouco com ele. Em seguida, a gente saltou juntamente com Rodrigo Cabral, que é paraquedista. Rodrigo Cabral é clínico geral, estava como diretor de um hospital em plena Covid, em plena pandemia, e veio nos mostrar aqui a sua adrenalina nos diversos saltos que já realizou, veio nos dar uma aula para quem pretende saltar de forma, vamos dizer assim, amadora, e também para quem quer ser paraquedista de forma mais profissional. Nos falou como adquirir, como fazer treinamentos com pessoas credenciadas, e foi realmente um programa fantástico e que também merece que você revise lá esse programa. São imagens fantásticas e você não acredita como é que um médico consegue fazer tantos saltos como ele já fez, e uma profissão que tem tanta adrenalina, ele não achou suficiente e ainda foi atrás do paraquedismo. Em seguida, recebemos aqui numa noite muito iluminada, vamos dizer assim, o nosso amigo Reinaldo Azevedo, que é músico, artista plástico e dentista. Eu acho que Reinaldo Azevedo foi o primeiro, né, Cardozinho? Não médico a estar aqui. Então, foi mais do que homenagear os outros profissionais, trazer Reinaldo Azevedo. Porque Reinaldo é um cara que criou uma banda muito conhecida aqui no estado, que é a banda dos anos 60, ainda toca hoje. Recentemente vi uma apresentação dele no Instagram, um cara que adora faroeste, criou personagens, gibis, viajou lá em Tombstone, né? Onde houve o grande tiroteio famosíssimo de White Earp, e de quem ele é fã, e nos contou essa história aqui, falou dos diversos projetos que ele tem e também de sua arte, já que é um artista plástico. E veio aqui também contar toda a sua história na criação da banda dos anos 60 e contar como foi esse período todo dentro da arte, e um dentista se dividindo entre essas profissões e essas atividades. Recebi aqui o meu grande amigo e médico criativo e inventor também, mastologista, Eliel de Souza. Veio aqui mostrar os seus dotes gastronômicos na produção de alho negro e de outras guloseimas da arte culinária potiguar, e nos presenteou aqui com seus produtos, falou dos seus inventos e também das técnicas que ele utiliza, também jornalista. Eliel também é formado em jornalismo. Contou toda a sua história de menino pobre até chegar à faculdade de medicina e hoje ser um profissional respeitado aqui na nossa cidade, e falou também de toda a sua inquietude construindo jarros de mosaico e também outras técnicas de fotografia, onde ele embebia plantas com uma substância em que era detectada numa gama câmera e que é uma obra de arte. Recebemos aqui também o visionário Dr. José Gurgel, que é ativista do esporte infanto-juvenil, que é o tênis, e gastroenterologista. A história de Dr. Gurgel é muito interessante. Ele criou uma arena, juntamente com profissionais de ponta, profissionais respeitados internacionalmente, uma arena de tênis aqui em Natal, focando em preparar suas filhas no esporte para estudar nos Estados Unidos. Uma história muito parecida com a história das irmãs Venus, né? Williams, né? Venus Williams e
Serena Williams e Venus Williams, que o cinema contou recentemente a história do pai dela, né? Das duas. Então, Gurgel é o nosso... É Richard, é o pai dela, Cardozinho? Acho que é, né? Seria o nosso Richard King, né? O nome do filme? Eu acho que é. Então, ele é o nosso Richard Potiguar. Ele conseguiu mandar as duas filhas para estudar em universidades nos Estados Unidos, né? E em escolas dos Estados Unidos, através desse projeto. Então, eu quero deixar aqui o meu parabéns a Gugel, e que deixou esse patrimônio não só para as filhas dele, mas também para quem queira seguir o mesmo caminho. Recebi aqui meu grande amigo, inquieto, e como a gente também, nós nos consideramos anormais, né? Meio doidos, e isso é bom, Flávio Guerra, que é dentista, mas que é inventor e restaurador de carros. Um cara que tem a maior coleção do Santa Matilde no Brasil. Tem o primeiro Santa Matilde turbo do Brasil, que está aqui em Natal. Desmonta e monta um motor como quem arranca um dente, né, Cardozinho? Mexe na carburação como quem faz um canal. E que desenha carros e confecciona carros como quem faz clareamento de dentes. Então, Flávio Guerra realmente é um programa para você sentar e ver o que é um cara fantástico, desenhista, criativo. Posso dizer que ele é um design de carros. Se você viu os desenhos dele, você vai ver lá no programa ele tirando motores de carro sozinho em casa no final de semana, montando, fazendo modificações em projetos de carros. Então, é um programa também imperdível. E esse programa aqui é uma lição de vida de como se viver, de que a qualquer momento sua vida pode ser modificada, desde que planejada e dentro de um propósito, que foi a entrevista do padre Pablo Henrique, um otorrinolaringologista formado no Hospital de Servidores de São Paulo, que, passando por um período conturbado de sua residência, resolveu aceitar a indicação de uma colega que prescreveu para ele mais vida espiritual. E ele procurou a Igreja Católica, foi recatequizado, como ele diz na entrevista, abraçou a vida do catolicismo, se especializou em otorrino, voltou para a sua cidade, construiu uma clínica com outros sócios, começou a viver sua vida, comprar seus apartamentos, a criar seu patrimônio, e um belo dia, que lá no programa ele conta esse momento, eu não vou dar spoiler, ele decide que não vai ser mais nada disso, põe sua parte da clínica à venda e, com a autorização do bispo, vai para Roma se tornar padre e, após 5 anos, retorna ao Brasil e, em plena pandemia, continuava atendendo Covid, otorrinolaringologia, clínica geral. Então, como se diz no livro de São Lucas, era médico de homens e almas. Então, imperdível esse programa do padre Pablo Henrique, que fez o programa na sacristia da paróquia que ele coordena hoje lá em Goiânia, se eu não me engano. Recebemos aqui um trio maravilhoso, a doutora Tabata Alcântara, que é ortopedista e minha colega lá na universidade, a sua irmã, Laila Alcântara, e sua agradabilíssima mamãe, Dona Dolores Alcântara, que veio aqui contar a história da filha, a irmã de Tabata, né, Laila, que teve um problema de saúde muito grave e que acabou perdendo grande parte da visão e veio aqui nos dar uma lição de persistência
e de que, mesmo tendo uma saúde comprometida na parte visual, não deixou se abater e hoje é professora de pessoas que têm a mesma condição que ela. E naquela ocasião da entrevista, elas nos contaram toda a sua via crucis para poder salvar a vida de Laila, e viemos também apresentar uma grande tecnologia que a gente, juntamente com Laila, nós apresentamos aqui, que foi o Orkan, um óculos com inteligência artificial para pessoas com deficiência visual, criado por um israelense, né, que foi um dos grandes idealizadores de todo o projeto do carro autônomo e que foi vendido para a Intel, se eu não me engano. E dessa venda, ele pulverizou o capital em várias outras empresas, e uma delas foi a empresa que desenvolveu o Orkan, que é capaz do paciente, mesmo sem visão, conseguir ler um livro. Como assim, Hiroshima? Você está ficando louco? Vai lá e assiste o programa, que você vai entender como funciona o Orkan e como é capaz uma pessoa sem visão ler um livro até em inglês. Recebi aqui o meu grande amigo e conhecidíssimo Flávio Rezende, que dividiu o palco comigo no TEDx UNP, contando a sua jornada como criador da Casa do Bem lá em Mãe Luísa, contando suas aventuras psicodélicas aqui em Natal e também contando a sua ida atrás do seu guru lá na Índia. E quando ele chega lá, o guru morreu, né, Cardozinho? Imagine você sair daqui para a Índia atrás de um guru e o guru falecer assim que você chega lá. São essas e outras aventuras que dá para vocês saberem o que vai ter por lá na conversa que a gente, agradabilíssima, que eu tive com meu grande amigo Flávio Rezende, que é jornalista e uma pessoa assim, como ele diz, do bem, uma alma boa, como ele toda a vida cumprimenta os amigos. Recebemos aqui um trio maravilhoso, Dr. Ilas Ferreira, cirurgião torácico e atirador esportivo, o major da PM Andrei Almeida, instrutor de tiro, e Cláudio Tinoco, que é policial civil aposentado, e um trio assim que veio nos dar uma aula sobre o tiro esportivo, como é ser um atirador no esporte, como adquirir uma arma legalmente, quais são os projéteis, quais são os calibres, qual é a maneira legalizada de você ter, através da lei, você ter, isso é um direito que existe, né? Chegamos a ser bloqueados, não foi, Cardozinho, nesse programa, mas tá lá grande parte dele para vocês assistirem, tá? E recomendo demais para quem tem interesse em praticar o tiro esportivo ou entender como é ter uma arma de forma legalizada. Então lá, esse trio nos dá uma aula e também percorre um pouco da história, porque nos trouxe aqui armas raríssimas, armas da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, armas antigas, né? Nós aqui discutimos desde Colt, das invenções de Colt, da patente de Samuel Colt, até as armas mais, vamos dizer assim, inovadoras e mais tecnológicas atualmente. No programa seguinte, nós recebemos aqui, já estreando a temporada 2022, recebemos aqui o doutor Julimar, psicultor e ortopedista. Nos contou como cria em sua, vamos dizer assim, casa, chácara, né? Peixes como pirarucu, como tilápia, e peixes que chegam a dimensões que vocês nem imaginam.
nos contou como é que você prepara um ambiente de forma toda equilibrada, com água tratada, tudo de forma regulamentada para você criar peixes, como é o manejo desses peixes, qual é a melhor espécie para você criar, e também nos ensinou aqui como uma atividade que é simplesmente cultivar peixes de forma de hobby, né? Traz alento para o seu pai, que veio do interior para a capital e que hoje, juntamente com ele, toma conta de todo de toda essa atividade que é a atividade de piscicultura. Cardozinho, o próximo foi um programa musical com a banda Banda e Galado, dos meus amigos Lucien, André e Cláudio Minhoca, que tiveram aqui nos contando como foi criar essa banda, a origem do nome, que quem é potiguar entende muito bem esse linguajar. Nos contou aqui como eles fizeram e quais são as influências musicais, como eles fizeram o seu repertório, como são os shows, como foi o show mais marcante, como é a briga de quem botou o nome na banda. Então, é um programa musical, descontraído, onde Lucien também nos conta como foi o tormento dos últimos anos, onde passou por um infarto e depois do infarto descobre um tumor intracraniano e que passou tudo isso como ele sempre foi, de peito aberto e com os punhos fechados, conseguiu vencer e quebrar todas essas barreiras e continua aqui nos dando a alegria de sua convivência, tanto ele, Lucien, como André, como Cláudio, que são amigos assim fantásticos. Cláudio é hematologista lá da Liga contra o Câncer, um grande profissional, um excelente médico, um excelente amigo, e André, o seu irmão, que tem a mesma genética, e são pessoas que vieram aqui abrilhantar o Mais Que Médicos. Depois dele, recebemos uma figura conhecida nacionalmente, que é o Dr. Marcelo Caron, escritor e ex-médico. E qual é a história de Dr. Marcelo Caron? Qualquer um de vocês podem pesquisar no Google e vão ter noção da história do doutor ex-médico Marcelo Caron. O que a gente trouxe aqui no programa de Marcelo foi apresentar como seria a vida de um médico no cárcere. E é essa a história. Marcelo Caron foi condenado a 41 anos de reclusão e desses 41 anos passou 7 anos, um pouco mais de 7 anos, no presídio de Alcaçuz, aqui em Natal, e passou pela maior rebelião daquela instituição. Então, nesse programa, a gente quis mostrar para vocês o que é um médico, uma pessoa que está no topo da pirâmide da sociedade, chega a um cárcere como é Alcaçuz e passar 7 anos nesse cárcere. Foi esse o nosso propósito quando a gente convidou e Marcelo aceitou falar com a gente sobre isso, onde ele lança também o livro que tem o mesmo nome do que eu falei, né, Cardozinho? Um Médico na Prisão. Então, para quem tem interesse de saber essa história, vai lá, dá uma lida no livro dele ou também assiste o nosso programa. Aqui era um programa altamente esperado. Dr. Marcelo Mendonça tem lá escritor e oftalmologista, mas a gente colocou isso só como proforme. É coreógrafo, é dançarino, é gênio, é matemático, é físico, é neurologista, é médico, é oftalmologista, é músico, trouxe um piano para aqui, não foi, Cardozinho? Trouxe um piano, botou um piano aqui, trouxe de Recife, num carro, o piano para tocar aqui. É poliglota,
fala grego, fala alemão, fala inglês, fala hebraico, fala sânscrito. Então, eu costumo dizer isso para vocês terem uma noção de quem é Marcelo Mendonça. Eu sou uma pessoa que brevemente estarei completando meio século de vida, já rodei em muitos locais no Brasil e no mundo, conhecendo pessoas muito geniais, mas nenhuma delas chegou aos pés de Marcelo Mendonça. Marcelo Mendonça, para mim, é o maior gênio, sem sombra de dúvida, isso minha opinião, o maior gênio que eu conheci na face da Terra. Então, a entrevista dele, como de um grande gênio, é uma entrevista sem pauta e sem organização. Mas vocês vão ver o que é um gênio que briga todo dia de uma sociedade formatada e engessada para você ser medíocre. E que ele se acotovela com esse gesso e consegue quebrar todos eles e ser a pessoa fantástica que é o meu irmão Marcelo Mendonça. E tá lá no programa para vocês assistirem. Outro amigo irmão de infância, Rodrigo Furtado. Rodrigo, também como um grande gênio, é um cara inquieto, né? Já foi nefrologista em São Paulo, nos grandes centros, nos grandes hospitais. Hoje também está se eu não me engano, no Albert Einstein, ou é Sírio-Libanês. Um excelente, sempre foi um excelente médico, um excelente aluno de medicina, um cara genial, um profissional de primeira linha, que já trafegou pela doação de transplantes, nefrologia, intensivismo, em que eu quero agradecer aqui um período em que eu estava morando em São Paulo e ele atendeu meu pai numa urgência, num edema agudo, e meu pai, até falecer, dizia: cadê aquele grande médico que me atendeu, Rodrigo Furtado? E eu sempre teria que saber onde Rodrigo estava para dizer para ele, onde estava esse grande profissional. E onde está Rodrigo hoje? Rodrigo se mudou para os Estados Unidos e estoura a pandemia. Ele investe nos filhos, no esporte. O filho hoje é goleiro profissional lá em São Paulo, faz treinamento na escolinha do Zete, que todo mundo conhece, grande goleiro do São Paulo e da seleção. E Rodrigo hoje é do Comitê Olímpico, como médico da comissão, e como não bastasse tudo isso, em plena pandemia, Rodrigo volta para o Brasil e vai para dentro do Pacaembu, no hospital de campanha, atender os pacientes na UTI de Covid, onde ele escreve um livro e que em breve vai estar lançando o livro Nas Trincheiras do Pacaembu, que é justamente contando sua história, tratando os pacientes com Covid lá naquele estádio de futebol em São Paulo. Próximo programa, recebi aqui o meu grande amigo e colega Eduardo Azevedo, que é farmacêutico e que é um grande empreendedor. Eu acompanhei toda a sua trajetória do desenho do seu empreendimento, nas grandes conversas que eu tinha com ele, nos cafés aqui de Natal, e dando força, e ele criou a Bioativos, uma farmácia de manipulação diferenciada e que hoje mudou, eu diria não mudou, mas ampliou o modelo de negócios, hoje estando dentro das academias, criando formulações de suplementos para pré, durante e pós-treino. Eduardo é um cara fantástico, formado aqui em Natal, mas que tem especialização fora, lá nos Estados Unidos, e que nos conta aqui toda a sua trajetória até a criação da Bioativos. Depois de Eduardo, que também é guitarrista, Eduardo, toca na noite, recebemos aqui meu colega também, Hernani Pinheiro, escritor e psiquiatra. Um cara de uma mente também fantástica, escritor, palestrante e médico psiquiatra, que atende lá em Mossoró
e que nos trouxe aqui toda a sua visão desse conflito de gerações que nós presenciamos hoje e veio aqui nos contar uma novidade muito bacana, que é o lançamento, fora os livros que já lançou, de um livro em que se pretende traçar o perfil psiquiátrico, se é que tem algum definido, de Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o rei do cangaço. Como ele é de Mossoró, ele está fazendo uma vasta pesquisa de historiadores e psiquiatras de todo o Brasil para traçar um perfil pela primeira vez do Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Então, também é uma entrevista imperdível, a entrevista do Dr. Hernani Pinheiro. Depois de Hernani, recebemos aqui, começamos a estrear o Mais Que Médicos com alunos de medicina. E recebemos aqui Raíssa Priscila, acompanhada de sua mãe, que foi esposa do ex-guitarrista de Roberto Carlos por 22 anos, que já é falecido, o pai de Raíssa, mas que, espelhada no pai, começou a cantar logo cedo, chegou a se apresentar, lançou CD, a se apresentar em vários festivais, em eventos, em shows, chegando até ao programa de Raul Gil, imagine vocês, e outros programas famosos que vocês todos conhecem. E aqui ela veio contar como foi a sua trajetória de passar pela infância tendo uma vida paralela entre a vida profissional da música e a vida dos estudos e chegando a um conflito em que a mãe priorizava os estudos e o pai priorizava a arte. E a gente vai ver em que resultou isso. Mas vocês já sabem que Raíssa é nossa aluna de medicina e que vai ser, com certeza, uma médica musical. Próximo programa que nós tivemos foi um programa fantástico, onde recebemos aqui novamente, né, Alexandre Bezerra, oftalmologista, o Dr. Leonardo Florencio, que é obstetra, e o nosso amigo Emerson Arcoverde, que é psiquiatra, nos falando dos gamers retrô. Então, Atari, Odyssey, Nintendo, todos esses telejogo vieram aqui dar uma aula. Eles juntos, eu acho que tem para mais de 100 consoles, né? Veio mostrar aqui como a gente adquire, prestou uma consultoria para quem quer reviver essa nostalgia, deram uma aula sobre história do gamer no mundo e no Brasil, sortearam aqui cartuchos de gamers, Leonardo mais especialista nos portáteis, Alexandre mais para o Atari e Emerson falando mais de outros gamers também, de outros joguinhos e também jogos raros, em que ele trouxe de fora jogos que são verdadeiras raridades. Então também é um programa imperdível para você sentar comendo pipoca e assistindo esse programa. Recebemos depois dele o que eu digo, a nossa arquimédica, a doutora Verônica, Antônia Verônica. Imagine vocês, uma médica renomada, conhecidíssima e respeitada na sociedade potiguar, simplesmente, nos seus 50 anos, decidir que vai fazer arquitetura porque foi sempre sua paixão. Entra num cursinho com pessoas da faixa etária bem mais precoce e nos conta aqui como foi essa jornada de passar no vestibular na Universidade Federal, cursar durante anos a arquitetura, nos deu uma aula aqui da história da arquitetura, do que é a ergonomia da arquitetura para o bem-estar e para a saúde, e também é um programa que deixou aqui grandes lições, que foi o programa da doutora Antônia Verônica, quem eu tive o prazer de desenhar a capa do seu TCC, já que ela contou a história da nossa maternidade Januário Sico, que foi um hospital de campanha na Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil
entra para a guerra e Natal passa a sediar o Parnamirim Fields, ou seja, a base aérea dos Estados Unidos, a maior base aérea fora dos Estados Unidos. Tivemos aqui também 2 grandes amigos, Dr. Ricardo Félix, que é geriatra, e Stuart Costa, que foi meu residente e também é colega oftalmologista, profissional aqui na cidade, que fizeram o feito de passar em vários concursos públicos fora e dentro da área da medicina. Stuart como auditor federal e Ricardo passando em vários concursos de tribunais de justiça. Então eles vieram aqui dizer como é isso. É possível um médico passar a estudar uma área que não é sua, como é direito, né? Como estudar uma área completamente avessa ao que você passou 10 anos estudando e conseguir passar em primeiro lugar num concurso concorrendo com diversas pessoas. Então eles contam aqui como foi essa decisão, como foi o planejamento para seguir nesse processo e como foi passar e como estão hoje. Inclusive, Ricardo hoje é um consultor, é professor de um curso preparatório justamente para isso. Então, para quem tem interesse dessa carreira, é um programa imperdível. Tivemos o prazer aqui de receber a doutora Rita Passos, que é anestesista e hoje é atual diretora do Hospital Naval de Natal. Imagine vocês, uma mulher hoje, né, tomando conta de um hospital em uma das forças. E olha só que interessante, nesse programa, ela nos conta que teve uma época que aqui em Natal nós tínhamos uma mulher comandando o Hospital Naval, uma mulher comandando o hospital no Exército e uma mulher comandando o hospital na Aeronáutica, que é minha grande amiga, que também, Valéria, que também é médica e pediatra. Então, esse programa conta como as mulheres vêm cada vez mais ocupando o seu lugar, que é de igualdade entre os homens. E ela fala justamente como foi essa trajetória, nos fala como foi cada passo galgado dentro da força, patente a patente, e, pelo que nós sabemos, ela é respeitada em toda a força, sendo até cogitada para ocupar cargos muito mais elevados do que ela já ocupou. E a gente agradece aqui a sua disponibilidade, pedimos para ela vir fardada, para a gente ter esse momento de, vamos dizer assim, agradável de ver como as coisas estão mudando e já mudaram para o sexo feminino. E falando em como as coisas estão mudando para o sexo feminino, recebemos aqui uma das maiores especialistas em cachaça do Brasil. Digo isso sem medo de errar, porque eu sou um apreciador da cachaça. E fiquei impactado com o conhecimento de Ana Laura Guimarães, uma sommelier de cachaça. Vocês vão ver mulher sommelier de vinho, sommelier até de cerveja, mas de cachaça não é para qualquer uma. Então Ana Laura veio aqui nos dar uma lição. Nunca aprendi tanto sobre esse néctar divino que é a cachaça, como nesse dia. Ana Laura nos deu, é mineira, né, de Belo Horizonte, Belzonte, e nos deu uma aula desde o plantio, escolha das mudas, da colheita, do armazenamento dessa cana, do preparo para a moagem, da retirada do caldo da cana até a criação da cachaça e chegar à taça ou ao copo do consumidor. Nos trouxe aqui vários exemplares de cachaças produzidas por médicos do Espírito Santo, de São Paulo, da Paraíba, e aqui nós degustamos essas cachaças de primeira linha.
E aqui lançamos um desafio para Ana Laura, né, que a gente está pensando em criar 2 rótulos e, quem sabe, ela será a nossa consultora nessa nova empreitada. Depois de Ana Laura, subimos na garupa das motos de Dr. Cabral, Zé Cabral, conhecido como Bal, que é otorrinolaringologista, e Bruno Gouveia, que é nefrologista. Todos dois, um meu professor e amigo e outro meu amigo, em que nossas filhas estudam juntas, e veio aqui nos dar uma aula sobre motos, contar as histórias de suas viagens, explicar a categoria de cada moto. Cabral nos contando que na época de faculdade criou uma oficina de conserto de motos, e aí a gente vai ver aqui uma história bem engraçada que ele nos conta aqui, junto com o seu colega e nosso colega também, professor Teotônio, neurologista, contando quando criaram essa oficina. E Bruno nos conta o grave acidente porque ele passou e que escapou milagrosamente graças ao serviço do equipamento de proteção de excelente qualidade que ele vinha usando. São pessoas altamente entendidas no ramo. Houve um conflito se era motoqueiro ou motociclista, lá vocês vão ver qual lado eles estão, e é um programa também imperdível para quem gosta desse mundo do motociclismo, e um programa que também ficou marcado nessa série de 60 programas do Mais Que Médicos. Em seguida, como é ser hoje mulher, né, esposa, mãe e médica, e ainda mais médicas que fazem outras mulheres experimentarem a sensação de ser mãe. Então trouxemos aqui minha grande amiga e comadre, Tereza Beatriz, que é obstetra e ginecologia, e também Clélia Capistrano, que também é obstetra e ginecologista, que foi minha colega, uma colega de faculdade e outra colega de força, quando tivemos lá na aeronáutica. Então elas vieram contar aqui como é difícil desempenhar vamos dizer assim, essas jornadas triplas, né? Em ser esposa, mãe e grandes profissionais, como elas são, respeitabilíssimas aqui no estado, tanto Tereza como Clélia. E é um programa para a família, onde elas contam as dificuldades para desempenhar essas 3 jornadas de forma magnífica, como elas desempenham, né? E as dificuldades de criar os filhos, de educar, de acompanhar na escola. Esse programa é um programa para isso, para a família e para você, mulher, que quer ver que não está só nessas jornadas que a gente acabou de apresentar. Em seguida, na mesma linha de receber ex-alunos, recebemos aqui Diógenes Bessa e Ian Junqueira, que em 2018, depois de uma aula prática lá no Hospital Universitário, vieram me apresentar uma ideia que eles tinham, que era uma ideia de criar um aplicativo para ajudar os pediatras, os clínicos gerais que estavam dando plantão de pediatria e que não sabiam muito bem manejar as medicações pediátricas. E naquela época eu disse que tinha tudo para dar certo, desde que ele seguisse algumas diretrizes dessa mentoria que foi dada naquele momento. E qual foi a minha surpresa? Que, em plena pandemia, eles vêm me mostrar um produto totalmente lapidado, perfeito do jeito que foi orientado para ser feito, e que era para ser feito do jeito que eles fizeram, e se tornou o pé de ajuda, e que hoje creio que já tem mais de 11 mil visualizações, se eu não me engano, diárias. Naquela época tinha 1.000 e poucas em plena pandemia, e hoje eles já estão por todo o Brasil, e brevemente, com certeza, seguindo o caminho correto, vão começar a monetizar e chegar aonde eles queriam. E isso é muito bom para
para o nosso ambiente universitário, ou seja, mostrar que é capaz alunos tirarem ideias do papel, passar por toda a trilha da inovação, prototipar, validar e lançar isso no mercado e ainda mais ajudando colegas. Então, parabéns para os meninos do Pé de Ajuda. Seguindo eles, recebi aqui meu grande amigo e nosso diretor lá do IEP, Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer, o doutor Edilmar de Moura, que nos deu uma aula aqui de duas coisas. Primeiro, como o esporte fez ele seguir e trilhar o caminho que ele trilhou, que é chegar a ser médico. Nos falou também como o médico, como é necessário o médico hoje ter conhecimento não só da medicina, mas também de gestão, de finanças, já que Edilmar é um grande gestor. É um cara que eu admiro e aprendo diariamente com ele, já que nós convivemos no IEP, no Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação. Então, é um cara diferenciado, cearense, e que veio aqui contar a sua história e marcada a presença de sua mãe na condução do seu caminho no esporte, no karatê, no basquete e no surf, que hoje ele acorda alguns dias na semana, pega sua prancha e vai lá para Miami, mas não é nos Estados Unidos. Miami é uma praia aqui na Orla, pertinho aqui em Natal. Quem mora aqui em Natal dá para ir, como Edilmar vai, praticar o seu surf, como ele diz, carregar suas energias. Também um programa imperdível, e como é bacana o Mais Que Médicos. Eu estava dando aula agora semana passada e um aluno que eu ainda não conhecia me disse: professor, adorei o programa de Dr. Edilmar de Moura, nos contando como ele entrou num colégio melhor para poder entrar em medicina através do esporte. E eu me identifiquei muito com isso. Então, é isso que o Mais Que Médico, a função desse programa é essa. Recebi aqui também, novamente, o professor Glaucio Brandão, que eu já falei aqui, que, para não ser repetitivo, um cara que é referência hoje em inovação, eu diria que no Brasil inteiro, um cara que cunhou dizeres que hoje o Brasil inteiro, nos eventos de inovação, coloca para todo mundo ver lá no telão, que é empreender de forma científica e fazer ciência de forma empreendedora. Isso é uma frase que todo mundo tem que levar. E Glaucio veio contar aqui a sua trajetória universitária, antes da universidade e pós-universidade, durante a universidade, em criar várias incubadoras, onde, quando ninguém nem sabia, achava que incubadora era uma caixinha para botar recém-nascido prematuro. Então, Glaucio vem nos contar aqui, foi um dos precursores do NATA, precursor não, foi o criador do NATA, o Núcleo Avançado de Tecnologias Aplicadas, e que depois se torna o IMD, Instituto Metrópole Digital, que todos conhecem como uma referência em tecnologia e inovação, de onde eu sou cria, onde minha empresa foi a segunda graduada, a primeira a se inscrever e a segunda a ser graduada aqui no Rio Grande do Norte. E Glaucio vem dar uma lição do que vem no futuro, o que é que vai mudar no mercado, na visão dele, né? E que a gente tem muito a escutar Glaucio nessa entrevista. Depois dessa entrevista, nós levantamos a guarda para conversar com Silton Mello, o nosso lutador de Kung Fu, que veio aqui nos contar, juntamente com Camilo, seu professor, como entrou no esporte, a partir do momento que levou o seu filho para fazer o esporte hipnotizou Silton, que é cardiologista, ritmologista, implanta marca-passo, e veio nos contar aqui, depois de quase uma década de Kung Fu, juntamente com seu professor, contar a história do Kung Fu, como é a prática do Kung Fu, como é o avançar das faixas, como é
manipular armas que o Kung Fu tem e o que o Kung Fu mudou na vida dele e traz como atividade física. Então é um programa diferenciado para quem gosta de artes marciais e que Silton e Camilo dão uma verdadeira aula no assunto Kung Fu. Seguindo mais um programa, recebi aqui meu amigo e açuense, Bruno Magalhães, que é escritor, músico e reumatologista, foi contemporâneo da gente de faculdade, de infância em Açu, o interior do meu pai e dele e da minha mãe, e lá a gente conviveu muito e depois convivemos dentro do curso de medicina, onde Bruno sempre se destacou como um excelente músico, como escritor e também no programa veio lançar um novo livro que é uma ficção, mas que se passa na cidade do Açu. E Bruno também, como, além de músico e escritor, é um cara que é um respeitado reumatologista, formado pela USP, e que foi também contemporâneo na época que a gente passou em São Paulo, fazendo residência médica, e ele nos relembra aqui o que eu nem lembrava, e olha que eu tenho uma memória muito boa, que a gente participou e ganhamos um campeonato de futebol dos residentes em São Paulo, lá no campo do laboratório Axê. Também uma entrevista muito bacana, descontraída e que vale a pena ser assistida. E para finalizar o nosso último programa, recebi aqui João Gonçalves de Oliveira, o queridíssimo Joãozinho, historiador, que sabe tudo da história da Segunda Guerra que se passa aqui em Natal, toda a cultura da época, quais foram os novos hábitos, como a sociedade natalense mudou com a presença dos americanos, o que se consumia de bebidas, cigarros, o que se vestia naquela época, o que foi que se mudou no mercado. E ele vem aqui dar uma verdadeira aula de história. Nos conta como começou como um prático na farmácia lá nas Rocas, com 12 anos de idade, aplicando injeção, aplicando medicamentos, já que naquela época não tinha como se fazer se não fosse dessa forma. Passou anos dentro de uma farmácia, tratando doenças sexualmente transmissíveis, já que era numa área portuária, onde tinha grande prostituição. Então, Joãozinho viu de tudo que vocês possam imaginar, talvez muito mais do que muitos médicos hoje, que não têm a oportunidade de ver essas doenças. Joãozinho as viu e tratou. E nos conta também sua história até chegar como representante de medicamentos, passando por vários laboratórios no Brasil, e nos dá uma verdadeira aula de história. Pois é, meu amigo, chegamos aqui a um ano de Mais Que Médicos e esperamos estar aqui com outro ano, fazendo uma retrospectiva de mais 60 episódios. Queremos aqui agradecer ao nosso patrocinador, a T3 Luxuryville, que depois vocês só entrar aqui, né, Cardozinho? Aqui, ó, telefone e Instagram, vai lá e conheçam esse novo conceito de hospedagem, que não é hotel e nem é pousada, eu digo que é uma casa na árvore, onde você aluga toda essa casa para levar seus amigos, seus colegas de trabalho e fazer um ambiente familiar onde só vocês vão desfrutar disso, com um serviço altamente personalizado, com um cardápio feito para o que você quer, você diz o que é que você quer, e aqui pertinho, em Tibau do Sul, e que vocês vão estar dentro da natureza e próximo à praia, e com todo o requinte que Luana vai oferecer para vocês lá no T3 Luxuryville. Está aqui novamente o Instagram e o telefone, vão lá e conheça. E quero agradecer aqui ao nosso produtor e amigo Cardozinho, que é o responsável por tudo isso aqui funcionar de uma forma
magnífica para o Mais Que Médico chegar a vocês com entretenimento, com conhecimento, com alegria, que é o mote inicial para o qual ele foi criado. Temos novidades aí nos próximos programas, estamos fazendo novas parcerias com novos patrocinadores e o Mais Que Médico só tende a crescer e continuamos contando com a presença de vocês, telespectadores, que é para vocês que a gente faz esse programa, e dizer que convidem seus familiares e amigos para ir lá no @maisquemédicos e Mais Que Médicos, tanto no Instagram como no YouTube. E muito obrigado por um ano de audiência. Até lá.